Boa tarde. Com muita alegria e resistência. Hoje é sexta-feira da Paixão. E eu gostaria de estar relembrando os momentos do Senhor Jesus, que está escrito na Bíblia, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Esses livros contam a biografia de Jesus, a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Então leia para você aprender a palavra. Diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, o vinho na hora do jantar e fez a Santa Ceia, que é o que a gente faz, né, uma vez ao mês. A igreja evangélica faz uma vez ao mês. Ela lembra a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Nessa noite, Jesus ele tomou pão, tomou vinho, comeu o jantar com os discípulos e orou e falou com eles, e lavou os pés deles. E dali eles cantaram um hino e foram para o Getsêmani, o jardim, onde foram orar, onde Jesus foi orar, porque os discípulos dormiram, né? Se você ler, você vai ver. O Senhor Jesus, ele orava porque ele sabia que a hora dele estava chegando. O traidor viria, o entregaria às autoridades e ele seria morto por causa do nosso pecado. A Bíblia fala que Adão, através de Adão, o primeiro homem, entrou o pecado no mundo e junto do pecado entrou a morte. Mas através de um homem, o Senhor Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna, nos dar vida em abundância. Não canso de falar isso. É só em Jesus que nós podemos ter salvação e vida. O Senhor Jesus foi entregue através de Judas, da sua traição. Você vai ler, você vai entender. E ele foi levado para o pátio, ali ele foi açoitado, ali ele foi desprezado, humilhado. Bateram nele com paus, os surraram, né? Os esmurraram, cuspiram na face dele. Ele foi muito humilhado. As pessoas pensam assim, mas se ele era o Filho de Deus, por que ele não mandou um raio, né? E matasse todo mundo, fulminava todo mundo? Não, ele poderia fazer isso, mas ele é amor e ele veio por minha causa e por sua causa. Ele tinha que ir até o fim para garantir a vida para mim e para você. E assim Jesus fez. Jesus se entregou, ele foi mal julgado, porque não houve justiça, um inocente ser condenado à morte. Quando um culpado, né, uma pessoa realmente violenta, uma pessoa má, de índole má, uma pessoa que cometeu um crime hediondo, a gente até deseja, né, que haja pena de morte mesmo, que ele seja condenado à morte. Agora o Senhor Jesus foi condenado por quê? Foi condenado porque disse que ele era o Filho de Deus. Ele foi condenado porque os religiosos não o aceitaram como profeta de Deus. Jesus foi condenado porque ele amou. Ele trouxe naquela lei dura daquele tempo, na lei que existe hoje, que judia, que maltrata, ele colocou amor nas leis. A lei que mandava apedrejar a pessoa adúltera, o homem, a mulher adúltera, ele falou que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Então o Senhor Jesus trouxe amor, e é por causa do amor que ele foi crucificado, mas essa era a missão dele, era necessário que fosse assim, para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus Cristo foi pregado numa cruz, ele foi pregado naquela cruz e ele morreu naquela cruz. Nenhum osso dele foi quebrado, mas quando ele estava morto, ainda enfiaram uma lança do lado dele, para ter certeza que ele estava morto. Ele foi tirado da cruz e foi sepultado. Isso aconteceu numa sexta-feira. Então, queridos, hoje é sexta-feira e a gente comemora, né? A gente comemora, a gente lembra a sexta-feira da Paixão. Por isso que eu estou trazendo, contando para você um pouquinho do sofrimento de Jesus, que você já deve saber. Se você lê a Bíblia, se você vai à igreja, se você ouve a palavra de Deus, você já deve estar ciente. Se não, agora você aprendeu um pouquinho. Jesus fez isso por nossa causa. E ele tem um convite que ele faz para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu gostaria de falar para você que hoje o Senhor Jesus te convida. Aceite-o. Boa tarde. Até.